Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Salmo 116. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E no Salmo de hoje nós podemos refletir sobre qual é o nosso mundo. Muitas vezes nós queremos ter um grande alcance daquilo que fazemos enquanto testemunho da nossa fé, mas que possamos pensar no nosso mundo, na realidade a qual nós vivemos constantemente, e a partir dessa vivência que possamos vivenciar o Evangelho. Antes, vivenciar, testemunhar com atitudes e depois explicar aquilo que se testemunha. Eis o princípio do querigma, do ensinamento da fé. Vivenciar e depois explicar aquilo que se vive. Na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, dos versículos 1 ao 20, começa assim: Naqueles dias, Paulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Vejamos quão forte é essa expressão só respirava, ou seja, a sua única vontade, a sua forma de viver era para perseguir e ameaçar os discípulos de Jesus. E nesse sentido, ele recebe cartas para prender os seguidores de Jesus. E no caminho de Damasco, uma luz do céu o envolve. Ele cai por terra e ouve a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica cego e é guiado até Damasco. Ananias, amando do Senhor, o visita e Saulo recupera a visão. É batizado e começa a anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Então vejamos bem, nós podemos pensar na dinâmica da leitura apenas no sentido estrito de um acontecimento ao qual ele pode, por de fato, ter ficado ali cego no sentido físico e não conseguir enxergar as coisas. Mas imaginemos numa outra situação, numa simbologia que nos aponta para uma cegueira mais profunda, a cegueira espiritual. Saulo vivia radicalmente um sistema de fé, mas agora ele se depara com outro sistema de fé tão profundo e ele vê essa profundidade a partir do testemunho dos seguidores de Jesus. E com isso, há um conflito desses dois sistemas de fé. E nesse conflito surge a possibilidade do encontro com a verdade. A filósofa Edith Stein, também conhecida como Santa Teresa Benedita da Cruz, via a verdade como algo que se impõe à alma. O que acontece com Saulo é um choque existencial com a verdade que muda a sua identidade. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, afirma que a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. A conversão de Saulo mostra a graça transformando o zelo persecutório em zelo apostólico. A conversão é uma iluminação interior, onde a alma é tocada pela luz da verdade. E nesse sentido, há uma experiência mística e pessoal com Cristo. Saulo tem uma experiência mística, ele ouve e vê o ressuscitado. É a presença viva de Cristo que transforma. E isso é semelhante às experiências descritas por Santa Teresa d'Ávila, nas quais Deus age diretamente na alma, provocando rupturas e conversões radicais. Cristo não é uma ideia, é uma pessoa viva que nos chama pelo nome. E na leitura, qual é a pergunta de Jesus? Por que me persegues? Identificando-se com os cristãos. Para Santo Agostinho, isso revela que Cristo e a igreja são um só corpo místico. Onde está a igreja, aí está Cristo. Onde está o corpo, está a cabeça. E a conversão de Paulo não é forçada,
Ele responde à graça. Para Agostinho, a graça é preveniente, mas respeita a liberdade. A graça age como luz que atrai a alma, mas que exige uma resposta livre. E assim é para nós. Não é uma imposição à graça de Deus. Assim como em nossas vidas, a conversão é uma ruptura e recomeço. E há uma necessidade constante da escuta da voz de Cristo. No mundo atual há muitas vozes, ideologias e ruídos, mas só a voz de Cristo tem o poder de tocar a alma e dar sentido novo à vida. E nesse sentido, no Evangelho de hoje, em João capítulo 6, dos versículos 52 ao 59, continuamos a aprofundar sobre a dinâmica do pão da vida. A Eucaristia como alimento de vida eterna, e com isso nós podemos pensar no realismo da presença eucarística. Há um teólogo francês, Jean Danielou, no seu livro A Bíblia e a Liturgia, que ele diz assim: na Eucaristia, o que é dado não é um símbolo da salvação, mas o próprio Cristo, na sua realidade. E nesse sentido, não pode ser reduzido a uma linguagem simbólica. Para Danielou, Jesus fala de um realismo sacramental. Não se trata de representação, mas de participação real na vida divina. E com isso, temos um outro pensador também, francês, Henri Bolliard, onde traz a Eucaristia como incorporação ao Cristo total. A nossa vida em Cristo e Cristo em nossa vida. E ele tem uma obra chamada Conversão e Graça em São Tomás de Aquino, que aponta exatamente por tal presença em nossas vidas. Na Eucaristia, o cristão não apenas crê em Cristo, ele entra nele, é incorporado em sua humanidade glorificada. E vejamos o que Jesus diz de comer o seu corpo. O verbo grego throngien, mastigar, reforça essa união real. Bolliard mostra que comungar é ser enxertado no Cristo pascal, não apenas por ideia, mas por realidade, uma vivência de fato de vida. E essa é a fé cristã, para que possamos nos tornar em outros Cristos. Não é um sentido meramente de conotação figurado. A palavra pagerte em grego, auristo do verbo paigen, comer. E aqui Jesus usa o verbo comer de forma geral. E nessa forma geral, para nos mostrar a profundidade daquilo que temos. E depois piete, auristo do verbo pinier, beber. Ou seja, são dois verbos que mostram a profundidade daquilo que Jesus está afirmando. Não é apenas uma figuração, é real. Isso sustenta a doutrina da presença real de Jesus na Eucaristia. Jesus não recua diante daquilo que ele fala. E novamente, o uso do termo mastigar em vez de comer indica um realismo concreto que prepara os discípulos para a prática da Santa Ceia, para a prática da vida. Devemos verdadeiramente comungar, não só no aspecto físico, mas ao comungar, estarmos dispostos a nos transformar naquilo que comungamos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.